Imagine passar anos dizendo que alguém quer te matar, receber telefonemas ameaçadores, encontrar bilhetes na porta de casa, ser atacada diversas vezes e chamar a polícia repetidamente. Agora imagine que depois de 7 anos vivendo assim, você desaparece. 2 semanas depois, seu corpo é encontrado. O mais assustador é que até hoje ninguém sabe se foi vítima de um perseguidor ou se havia outra explicação para tudo aquilo. Esta é a história de Cindy James, e este é mais um Arquivo Perdido. No início da década de 1980, Cindy James levava uma vida aparentemente comum. Trabalhava como enfermeira em Richmond, na província de British Columbia, no Canadá, e era descrita por colegas como uma profissional dedicada e tranquila. Nada indicava que sua vida se transformaria em um dos casos mais misteriosos da história criminal do país. Em 1982, pouco depois de separar do marido, o psiquiatra Roy Makepeace, Cindy afirmou que algo estranho começou a acontecer. Segundo ela, telefonemas anônimos passaram a ser frequentes. Do outro lado da linha havia silêncio, insultos ou ameaças de morte. Com o passar das semanas, os episódios ficaram mais preocupantes. Cindy contou à polícia que também recebia cartas ameaçadoras. Em algumas ocasiões, encontrou sinais de que alguém havia entrado em sua casa sem permissão. Ela dizia sentir que estava sendo observada constantemente. No início, muitos acreditaram que se tratava de uma brincadeira de mau gosto ou de alguém tentando assustá-la, mas os relatos continuaram. E pouco tempo depois, os telefonemas deram lugar aos primeiros ataques. Cindy começou a aparecer com hematomas, cortes e outros ferimentos. Em algumas ocorrências, amigos e policiais chegaram a vê-la logo após os episódios. Em outras, não haviam testemunhas. A cada novo ataque, aumentava a sensação de que alguém realmente estava perseguindo aquela enfermeira. A polícia iniciou uma investigação e passou a acompanhar o caso de perto. Entretanto, apesar das denúncias e das diversas ocorrências registradas ao longo dos anos, não existia um único suspeito que pudesse explicar tudo aquilo. O que parecia ser um caso de perseguição logo se transformaria em um quebra-cabeça muito mais complexo. Porque, quanto mais os investigadores tentavam encontrar o responsável, mais perguntas surgiam. Nos meses seguintes, as ameaças deixaram de acontecer apenas por telefone. Cindy começou a procurar a polícia cada vez com mais frequência. Segundo seus relatos, alguém estava invadindo sua casa, deixando bilhetes e esperando o momento certo para atacá-la. Em uma das ocorrências, ela foi encontrada do lado de fora da residência com cortes e hematomas. Em outra, relatou ter sido atacada enquanto dirigia. Também houve episódios em que apareceu com queimaduras e marcas pelo corpo. A cada novo caso, Cindy insistia que o mesmo perseguidor continuava à solta. A polícia levou as denúncias a sério. Patrulhas passaram a vigiar a região. Equipamentos de monitoramento foram utilizados. Amigos e vizinhos foram entrevistados. Mas, apesar de todos os esforços, ninguém conseguiu identificar o suposto agressor. Com o passar dos anos, o caso começou a dividir opiniões. Alguns investigadores acreditavam que Cindy realmente estava sendo perseguida por alguém extremamente cuidadoso. Outros passaram a questionar como um criminoso conseguiria agir tantas vezes sem deixar praticamente nenhuma prova. Essa dúvida se tornou ainda maior em 1985. Naquele ano, Cindy foi encontrada inconsciente perto de casa. Ela estava com as mãos e os pés amarrados e apresentava sinais de agressão. Mais uma vez, afirmou ter sido atacada. Mesmo assim, nenhuma testemunha viu quem havia feito aquilo. Cada novo episódio aumentava a tensão da investigação. Ao mesmo tempo em que os ferimentos pareciam indicar que algo grave estava acontecendo, a ausência de um suspeito tornava o caso cada vez mais difícil de explicar. Depois de anos sem respostas, a polícia começou a considerar uma possibilidade que mudaria completamente o rumo da investigação. E essa nova hipótese colocaria a própria Cindy no centro do mistério. Depois de anos investigando um possível perseguidor sem encontrar um único suspeito, a polícia começou a considerar uma nova hipótese. E pela primeira vez, essa hipótese envolvia a própria Cindy James. Alguns investigadores passaram a acreditar que parte dos ataques poderia ter sido provocada pela própria enfermeira. O principal motivo era a falta de evidências que apontassem para outra pessoa. Mesmo após anos de vigilância, entrevistas e perícias, ninguém havia sido visto seguindo Cindy, entrando em sua casa ou cometendo os ataques que ela descrevia.
Essa possibilidade dividiu a investigação. Enquanto alguns policiais acreditavam que ela precisava de proteção contra um perseguidor extremamente cuidadoso, outros defendiam que o caso poderia estar relacionado a problemas psicológicos ainda não identificados. Nenhuma das duas posições conseguiu ser comprovada. Em uma tentativa de descobrir a verdade, a polícia chegou a manter Cindy sob vigilância por longos períodos. O objetivo era identificar o suposto agressor em ação. Mas mesmo com esses esforços, nenhuma prisão foi realizada e nenhum suspeito foi identificado. Então, em maio de 1989, o caso tomou seu rumo mais dramático. Cindy desapareceu. Amigos e familiares voltaram a procurar a ajuda da polícia, mas dessa vez não havia nenhuma pista sobre seu paradeiro. 2 semanas depois, o corpo de Cindy foi encontrado em uma área isolada de Richmond. Ela estava parcialmente amarrada, com uma meia calça envolvendo o pescoço. Próximo ao corpo, os investigadores encontraram medicamentos que haviam sido prescritos para ela. A cena parecia indicar um crime, mas, ao mesmo tempo, apresentava elementos que também levantassem outras possibilidades. Nem a polícia nem os médicos legistas conseguiram reconstruir exatamente o que havia acontecido naquele local. Pela segunda vez em 7 anos, a investigação chegava a um ponto sem respostas, e dessa vez a única pessoa que poderia explicar toda a história já não estava mais viva. Depois da morte de Cindy James, a investigação entrou em sua fase mais difícil. Sem uma conclusão da perícia e sem um suspeito identificado, restavam apenas hipóteses. A primeira delas era justamente a que Cindy sustentou durante 7 anos, a de que existia um perseguidor real. Essa teoria explicaria as ameaças, os telefonemas e os ferimentos que ela apresentava ao longo dos anos. O problema é que, apesar da longa investigação, ninguém jamais foi identificado ou preso. A segunda hipótese surgiu dentro da própria polícia. Alguns investigadores passaram a acreditar que Cindy poderia ter provocado parte dos acontecimentos. A ausência de testemunhas em muitos episódios e a falta de evidências contra um agressor levaram a essa linha de investigação. Porém, isso também nunca foi comprovado. Por fim, existia uma terceira possibilidade, a de que parte dos ataques fosse real, e essa parte tivesse outra explicação. Essa hipótese tentava explicar por que alguns episódios apresentavam indícios físicos, enquanto outros permaneciam cercados de dúvidas. Mas, assim como as anteriores, ela nunca passou de uma possibilidade. No fim, nenhuma teoria conseguiu responder a todas as perguntas, e talvez seja justamente isso que torna o caso de Cindy James tão diferente. Quanto mais a investigação avançava, mais difícil ficava distinguir os fatos das dúvidas. Foi por esse motivo que, mesmo após anos de investigação, a morte de Cindy James permaneceu oficialmente sem uma resposta definitiva. Mais de 3 décadas se passaram desde a morte de Cindy James. Mesmo depois de anos de investigação, milhares de horas de trabalho policial e dezenas de depoimentos, o caso continua oficialmente sem uma resposta definitiva. Até hoje, ninguém conseguiu provar que Cindy foi perseguida por um criminoso durante 7 anos. Da mesma forma, ninguém conseguiu provar que ela tenha provocado os próprios ataques. Cada hipótese responde parte da história, mas nenhuma consegue explicar tudo o que aconteceu. Talvez seja justamente isso que torne esse caso tão perturbador. Durante anos, Cindy pediu ajuda, relatou ameaças, sofreu agressões e no fim foi encontrada morta. O que realmente aconteceu entre 1982 e 1989 permanece um mistério. E enquanto não surgir uma nova evidência, a história de Cindy James continuará dividindo investigadores, especialistas e pessoas que acompanham o caso ao redor do mundo. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Cindy realmente tinha um perseguidor? Ou existe outra explicação para tudo o que aconteceu durante aqueles 7 anos? Escreva suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque alguns casos não assustam pelas respostas que escondem, mas pelas perguntas que talvez nunca possam ser respondidas. E este foi mais um Arquivo Perdido.